Antes de nos unirmos em oração, quero que você prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Muitas vezes nos apressamos em falar, pedir e clamar, mas esquecemos de primeiro silenciar nossa mente para ouvir o que o Senhor quer nos revelar. A verdadeira oração começa quando damos espaço para que o Espírito Santo fale conosco. A palavra em Atos 9:18 nos diz: imediatamente caiu dos seus olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Esse versículo fala de um dos momentos mais marcantes da vida do apóstolo Paulo. Antes desse encontro com Jesus, ele era conhecido como Saulo, um homem respeitado entre os líderes judeus, instruído na lei, cheio de zelo religioso, mas cego espiritualmente. Ele acreditava que estava defendendo a verdade, quando na realidade estava perseguindo os seguidores de Cristo. Ele autorizava prisões, sofrimentos e até mortes, achando que servia a Deus. E quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Pensamos estar no caminho certo, seguimos tradições, opiniões ou convicções próprias. Mas, no fundo, estamos cegos, incapazes de enxergar a vontade real de Deus. Foi no caminho de Damasco que tudo mudou para Saulo. Jesus, o ressuscitado, interrompeu sua jornada, cercou-o com luz do céu e o confrontou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, toda a segurança humana de Saulo desmoronou. O homem que achava enxergar com clareza descobriu que vivia em trevas. Sua visão natural se fechou, mas a visão espiritual começava a se abrir. E esse é o mesmo processo que Deus deseja realizar em cada um de nós. Remover as escamas, quebrar as ilusões e revelar a verdade de Cristo. Se você crê que Deus pode abrir os seus olhos espirituais também, escreva aqui nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. O encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco é mais do que uma história antiga. É um retrato vivo do que acontece quando Deus decide intervir em nossas vidas. O Senhor interrompe trajetórias, desmonta certezas e nos mostra que sem Ele não há visão verdadeira. Por 3 dias, Saulo permaneceu em escuridão total. Não via nada. Talvez, nesse silêncio e nessa cegueira, ele tenha refletido sobre cada passo de sua vida, cada decisão tomada com confiança própria. Era como se Deus dissesse: agora você vai parar de lutar sozinho e vai aprender a depender de mim. Quantas vezes Deus também permite que passemos por períodos de escuridão para que possamos reconhecer que não temos o controle? Foi então que entrou em cena Ananias, um servo obediente. Deus o enviou até Saulo para orar por ele, mesmo com medo, pois sabia da reputação do perseguidor. Mas Ananias obedeceu. Ao impor as mãos sobre Saulo, algo poderoso aconteceu. Como escamas caíram de seus olhos, e ele recuperou não apenas a visão física, mas principalmente a espiritual. Esse momento não simboliza apenas cura, mas também transformação. Saulo não era mais o mesmo. O perseguidor se tornou pregador. O inimigo se tornou irmão. O religioso cego se tornou um apóstolo cheio de luz. Assim também é conosco. Quando Cristo entra em nossas vidas, Ele não apenas limpa nossos erros passados, mas nos dá um novo propósito e uma nova identidade. Isso nos ensina que ninguém está longe demais para ser transformado. Se Deus alcançou Saulo, Ele pode alcançar qualquer um de nós. Basta estarmos dispostos a permitir que as escamas caiam dos nossos olhos. Se você deseja viver uma transformação assim, declare nos comentários: Jesus transforma a minha vida. O que aconteceu com Paulo nos ensina que a maior mudança que Deus faz não está apenas nas circunstâncias externas, mas na forma como vemos o mundo. O ambiente pode ser o mesmo, os problemas podem ainda existir, mas os olhos espirituais abertos transformam completamente a maneira de interpretar tudo ao redor. Antes de encontrar Jesus,
Paulo enxergava o evangelho como ameaça, loucura, algo a ser calado. Depois que seus olhos foram abertos, ele passou a ver o evangelho como a verdade mais gloriosa, digna não só de ser vivida, mas até de ser sofrida e morrida por amor a Cristo. Isso mostra que a verdadeira visão não é apenas física, mas espiritual. É ver as coisas através da perspectiva de Deus. O Salmo 146:8 declara: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. É exatamente isso que o Senhor fez com Paulo. Ele não apenas restaurou sua visão, mas também o levantou de uma vida de engano para uma vida de propósito. E ainda hoje, Deus continua fazendo o mesmo. O maior milagre não é quando as situações externas mudam, mas quando a nossa visão interior é transformada. Quando Deus abre os olhos, passamos a ver o pecado como algo destrutivo e vazio, e a santidade como algo belo e necessário. O que antes parecia normal passa a ser percebido como perigoso. O que antes parecia sem valor passa a ser reconhecido como tesouro. Esse é o poder de Deus, abrir nossos olhos para enxergar a vida pelo prisma da eternidade. Se você quer que Deus mude sua visão e te ensine a enxergar como Ele vê, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Há um mistério profundo na maneira como as pessoas enxergam a mesma realidade de formas tão diferentes. Duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem, presenciar o mesmo milagre ou ler o mesmo versículo, mas reagirem de modos totalmente opostos. Uma recebe com fé e esperança, outra rejeita, como se não tivesse visto nada. Isso acontece porque, sem a ação de Deus, continuamos cegos espiritualmente. O apóstolo Paulo mais tarde explicou em 1 Coríntios 1:18: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O problema nunca está na mensagem, mas em como ela é percebida. Para aqueles cujos olhos ainda estão cobertos por escamas, o evangelho parece fraqueza, fardo ou perda de tempo. Mas quando Deus abre os olhos, a cruz passa a brilhar como salvação, vitória e vida eterna. É por isso que precisamos pedir constantemente que o Senhor renove nossa visão. Mesmo quem já conheceu a Cristo pode, com o tempo, deixar que novas escamas se formem. O orgulho, as distrações, o pecado escondido, as preocupações da vida. Tudo isso pode embaçar nossa visão espiritual. Precisamos orar como no Salmo 119:18. Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre os nossos olhos, passamos a enxergar com clareza. O que parecia pesado se torna leve. O que parecia sem valor se revela precioso. O que parecia vazio ganha sentido eterno. Se você deseja essa visão renovada em sua vida, declare nos comentários: glória a Deus pela minha visão restaurada. A história de Paulo também revela que a verdadeira revelação não vem do intelecto humano, mas da graça divina. Não é a quantidade de estudos, nem a força da nossa lógica que nos faz compreender o Evangelho. Paulo, antes de Cristo, era altamente instruído, conhecedor da lei, admirado pelos líderes da época, mas estava cego. Isso nos mostra que não basta ter conhecimento, é preciso ter revelação. E a revelação é dom de Deus. Foi Ele quem decidiu abrir os olhos de Paulo. Foi Ele quem decidiu remover as escamas. Da mesma forma, é Ele quem decide abrir os nossos olhos hoje para enxergarmos que existe apenas um Senhor, uma fé e uma verdade. Paulo mesmo escreveu em Efésios 4:4-6: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando nossos olhos são abertos,
Entendemos que o cristianismo não é um rótulo, não é uma tradição, não é apenas carregar um símbolo no pescoço. Ser cristão é viver essa fé como essência da vida. É reconhecer que Jesus Cristo não é apenas parte da nossa história, mas é o centro dela. E isso nos leva a refletir. Será que já enxergamos a fé como essência ou ainda a tratamos como acessório? Será que já entregamos tudo a Cristo ou ainda guardamos áreas da vida sob nosso próprio controle? Se você reconhece que Jesus é o centro da sua vida, escreva nos comentários: Jesus é meu Senhor e Salvador. A transformação de Paulo também nos mostra que nunca é tarde demais para Deus agir. Talvez você pense que errou demais, que está longe demais, que já falhou tantas vezes que não há como voltar atrás. Mas a história de Paulo prova o contrário. Mesmo o perseguidor da igreja, o homem que respirava ameaças contra os cristãos, foi alcançado pelo amor de Jesus. Isso significa que não importa o quanto você tenha se afastado, não importa a escuridão em que você esteja, Cristo pode entrar no seu caminho hoje e mudar tudo. Ele pode transformar o passado de culpa em testemunho de graça, o presente de dor em presente de esperança e o futuro de incertezas em futuro de propósito. Talvez hoje você se sinta perdido, sem direção, tropeçando na escuridão, mas Deus quer abrir os seus olhos. Ele quer que você veja que não está abandonado. Ele quer que você perceba que sua graça é maior que o seu pecado, que seus planos são melhores do que os seus medos e que até as tempestades podem ser instrumentos para fazer crescer a sua fé. O apóstolo Paulo, que antes destruía vidas, passou a ser aquele que edificava igrejas. O perseguidor se tornou missionário. O inimigo da cruz se tornou pregador dela. Isso é prova de que Jesus não apenas perdoa, mas dá um novo propósito para aqueles que o encontram. Se você deseja essa mesma mudança em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu futuro. Quando pedimos a Deus para abrir os nossos olhos, precisamos estar dispostos a enxergar além daquilo que é visível. A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 4,18. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso significa que não podemos limitar nossa visão apenas às coisas passageiras deste mundo: bens, status, opiniões, conquistas. Tudo isso vai passar, mas quando temos os olhos espirituais abertos, aprendemos a enxergar aquilo que realmente importa: a eternidade, a salvação, a presença de Cristo em nós. Muitas vezes gastamos energia em disputas sem valor, preocupações que logo desaparecem ou distrações que roubam o foco. Perdemos tempo com coisas pequenas, enquanto o Senhor quer nos mostrar coisas grandes. Ele deseja que aprendamos a levantar os olhos para o céu e a fixar nossa visão no que não pode ser destruído. Paulo compreendeu isso profundamente depois de seu encontro com Jesus. Por isso, ele passou a viver não mais para si mesmo, mas para Cristo. Mesmo em prisões, perseguições e dificuldades, ele conseguia enxergar além, via a glória de Deus, via a recompensa eterna, via um propósito maior que o sofrimento. Quando permitimos que o Senhor mude nossa visão, passamos a caminhar em paz, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, porque sabemos que o invisível é mais real do que aquilo que os olhos naturais podem ver. Se você crê que Deus pode abrir os seus olhos para enxergar a eternidade, declare nos comentários: eu vejo pela fé. Quando Deus abre nossos olhos, Ele também nos dá discernimento para reconhecer o engano. A Bíblia nos alerta que nem tudo o que parece luz vem de Deus, pois até Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Muitas vezes, palavras doces e elogios vazios tentam nos afastar da verdade. É por isso que precisamos de visão espiritual para diferenciar o que vem do Senhor e o que é apenas aparência.
O apóstolo Paulo escreveu sobre a importância da armadura de Deus em Efésios 6. Ele nos ensinou a usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a forma de mantermos nossos olhos abertos diante das ciladas do inimigo. Quando os olhos espirituais se abrem, passamos a perceber que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. O inimigo tenta nos enganar, mas quem tem a visão clara do Senhor consegue identificar as mentiras e se manter firme na verdade. E mais, ao termos os olhos abertos, passamos a ver o pecado como ele realmente é. Não algo pequeno ou inofensivo, mas uma barreira que nos separa de Deus. Ao mesmo tempo, o Evangelho se torna mais belo que qualquer tentação. O brilho da presença de Cristo ofusca o brilho falso das coisas do mundo. Por isso, devemos pedir todos os dias: Senhor, remove as escamas dos meus olhos. Não me deixe ser enganado por aquilo que parece bom, mas que não vem de Ti. Se você deseja discernimento espiritual, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para a verdade. Quando os olhos espirituais se abrem, começamos a enxergar também as pessoas ao nosso redor de forma diferente. Já não passamos despercebidos pelos que sofrem, nem ignoramos aqueles que estão feridos e quebrantados. O Espírito Santo nos dá compaixão, e essa compaixão nos move a agir. Muitas vezes, a correria da vida nos torna cegos para a dor dos outros. Passamos por vizinhos, colegas e até familiares que carregam pesos enormes em silêncio. Mas quando pedimos a Deus para abrir nossa visão, começamos a perceber oportunidades de servir, de amar, de estender a mão. Assim como Jesus enxergava além das aparências e via o coração das pessoas, Ele nos convida a olhar com seus olhos. Além disso, passamos a nos ver de forma diferente, não mais pelas lentes da vergonha, do fracasso ou da comparação, mas pela lente da cruz. Em Cristo, somos perdoados, escolhidos, redimidos e amados. A visão de Deus sobre nós não é limitada pelas nossas falhas passadas. Ele nos enxerga através do sangue de Jesus, que nos torna limpos e aceitos diante dele. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Quando vemos a nós mesmos e aos outros com os olhos de Cristo, passamos a viver com mais amor, mais misericórdia e mais propósito. E assim como Paulo, nos tornamos testemunhas vivas de que o Evangelho transforma vidas. Se você deseja enxergar as pessoas e a si mesmo como Deus enxerga, declare nos comentários: quero ver com os olhos de Cristo. Finalmente, quando Deus abre os nossos olhos, passamos a enxergar a vitória que já nos pertence em Cristo. Muitas vezes, pensamos que precisamos lutar para alcançar algo que já foi conquistado por Jesus. Mas a verdade é que Ele já venceu o pecado, a morte e todo o poder do inimigo. Nossa missão é caminhar na vitória que Ele nos deu, confiando em Sua força, não na nossa. Mesmo nos momentos de dificuldade, quando a noite parece longa ou as respostas tardam, quem tem os olhos abertos espiritualmente sabe que Deus continua trabalhando. Ele transforma lágrimas em aprendizado, dores em crescimento, provações em testemunhos de fé. A vida nunca mais é vista da mesma forma. Cada experiência passa a ser interpretada à luz da eternidade. Assim como Paulo, cuja visão física e espiritual foram restauradas, somos convidados a viver como aqueles cujos olhos foram abertos. Testemunhar o poder de Deus, escolher Cristo acima de tudo, enxergar oportunidades de servir e amar e viver uma vida plena de propósito. Portanto, não se contente com visão turva, não se satisfaça com fé superficial. Peça diariamente a Deus para remover as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar a verdade, a beleza e o amor que Ele quer revelar a você.
Que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus e que você inspire outros a buscar também esta visão. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém? Minha visão foi aberta, e compartilhe com alguém que precisa dessa bênção.